Bom dia, alunos do 7º ano, preparados para mais uma aula de língua portuguesa? E olha só, o nome da nossa videoaula de hoje, de agora, é Deveres e Direitos. A gente vai falar sobre texto jurídico. Esse é o tema da aula de hoje, 7º ano. A habilidade que nós vamos priorizar hoje vai ser reconhecer o caráter interpretativo das leis e as várias perspectivas que podem estar em jogo. Ok, vamos falar de lei. Então, essa aula é de lei. Eu serei a moderadora, sou a professora Mônica, e quem vai ministrar essa aula é a professora Andréia. Bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia, 7º, professores, alunos. Se a aula hoje, então, é sobre lei, a aula é legal. Oba, é certo? legal, é legal. Então, vamos lá. Objetivos da aula: estudar o gênero textual lei e suas características, interpretar artigos de lei, reconhecer e compreender a lei enquanto documento organizador, regulador e controlador da vida em sociedade, ou seja, como um manual de direitos e deveres dos cidadãos. Vamos lá. Nós temos falado de alguns textos, né? Nas aulas anteriores, nós utilizamos o tema animais silvestres, né? Em extinção ou adoção. A gente continua nesse assunto, certo? Porque no finalzinho da aula eu estava junto contigo, né, professora? Estava. No finalzinho eles estavam falando muito sobre poder ou não poder ficar com aquele animal em casa, que a mãe não queria. Isso. Então, nós mudamos o gênero, mas nós continuamos com o assunto, certo? Então, na aula de hoje, nós estudaremos o gênero lei. O nosso foco será a exploração das características e dos aspectos linguísticos de um texto de lei. E para iniciar, então, a aula, nós vamos fazer algumas perguntinhas, né, de conhecimentos prévios. Antes disso, vocês viram, volta um pouquinho no anterior. Sim. Nós temos aí já uma imagem. Daqui a pouco, prestem atenção, que daqui a pouco a gente vai falar sobre essa imagem e as outras que vão aparecer, tá, Mônica? Sim, olha, o que tem na imagem, gente? Tem um martelinho aí de madeira, alguns livros, né? O que são esses livros? Tudo bem? E lembrando que essa aula, ela saiu da situação de aprendizagem 4, do caderno do aluno volume 2. Se eles tiverem com o caderno aí, não é, professora? Isso, já dá para acompanhar, ok? Isso. Então, vamos lá. As perguntinhas no chat. Vocês terão 2 minutinhos para responder, certo? Primeira, o que é uma lei? Segunda, a que campo, meio de circulação pertence? Terceira, quem produz as leis e para quem? E a última, qual é a função social da lei? A gente já deu até uma dica aí quando nós falamos dos objetivos, ok? Uhum. Então, 2 minutinhos para vocês responderem para nós no chat. Já conseguiram? O chat ferveu aqui, professora. Responderam bastante? Sim, então, vamos lá. Primeira, o que é uma lei? Olha, o Vitor falou, uma lei é uma ordem. O Leandro falou, é uma regra a ser seguida. O Guilherme também Muito disse bem. regra. Mateus, João, vários aqui no chat. Regra, 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 regra. Que bom. Estão antenados. Estão antenados. A que campo pertence? Esta daí, prof, foi aqui. A gente não conseguiu captar nenhuma resposta. Aqui o Nicolas, parece que respondeu aqui para a gente, o moderador está mandando aqui, ó. O governo produz as leis para o povo, mas esse não é o meio de circulação. Essa daí acho que é a resposta da 3. Da 3. Vários. Nós demos uma dica também na abertura da aula, né? Sim. Mas nós falamos que estamos tratando hoje de texto jurídico, né? E essa palavra jurídico, será que eles sabem? Vão aprender hoje. Vão aprender. E quem produz as leis e para quem? Olha, vários falaram. Quem produz as leis? O governo, o Hernandes falou. O juiz, o Pedro disse. Agora, teve um aluno aqui, o Dene. Para quem são produzidas essas leis? Sabe o que o Dene respondeu? O que ele respondeu? Para os pais. Para os pais, coitado. Só para os pais? Não. Para os pais. Eu acho que eles estão
na verdade, tendo de cumprir várias normas, né, nessa pandemia. Então, eles estão querendo algumas normas para os pais também. Ou né? que os pais são muito rígidos, não? Também. E a função social da lei? Olha, vários falaram proteger as pessoas. O Marcos disse é para andar em disciplina e ordem dentro da sociedade. Muito bem, Marcos. Muito bem. Nós colocamos lá no comecinho, né, nos objetivos da aula, que essa era a função mesmo, né? Organizar a vida em sociedade. Imagine se cada um fizesse o que quisesse, né? E prova disso vou dar um exemplo simples, leis de trânsito, né? Sim. Nós sabemos que o semáforo, quando está vermelho, é para que nós paremos, né? Que a faixa de pedestre é para o pedestre atravessar. No entanto, né, a gente precisa impor uma lei, né, inventar uma lei, e a lei acaba sugerindo aí uma punição. Puxando né? o gancho do que você está falando, Pro, eu lembro do cinto de segurança. Sabe que eu lembro muito bem quando foi a primeira vez que foi ordem usar cinto de segurança? Porque eu andava no carro com meu pai e a gente sempre andou normalmente. E aí eu lembro, eu assim, já chegando na minha adolescência, ele falando, agora é lei, coloca o cinto. E aí, hoje a gente vê pessoas que não utilizam o cinto porque ninguém vai me obrigar a isso. Como que funciona, não é? E aí, na ocorrência, né, de um acidente, isso é muito complicado. Isso porque antigamente, né, não era lei, na década de 80 não era lei. Aí depois passou a tornar-se lei usar o cinto de segurança, gente. É seu dever proteger a saúde enquanto está no veículo. E de certa forma, você cumpre com o seu dever e você dá o direito ao outro, né, de preservação da vida também, porque às vezes você não está preocupado em usar o cinto, mas você precisa entender que você está numa interação o tempo todo, né? Muito bem. Existe uma outra pessoa aí, né? Ou várias outras pessoas, Sim. né? Então vamos lá. O próximo. Então as possíveis respostas, né, do que seja lei. Então, lei é uma norma ou regra ou um conjunto de normas ou regras. Ela pertence ao campo jurídico, né? Então, que vai tratar o quê? É onde você tem os julgamentos, né, das suas ações, das que você pode, o que você cometeu, o que você deixou de cometer. O juiz vai fazer uma equidade disso tudo, né? O que você fez, então, de errado, né? A gente vai falar assim de errado, né? O que foi ilegal, tá? E você vai ter, então, que assumir aquilo, né? De alguma forma, a lei vai te propor isso, né? Vai te impor penas para isso. E quem produz as leis? Os legisladores, ou federais, ou estaduais, ou municipais. E para quem? Para os cidadãos, então, para todos, certo? Certo. E a última, que é a função social da lei, então, organizar, regular e controlar a vida em sociedade. É para isso mesmo. E tem uma imagem aí, professora. Isso. A gente pode até pensar naquela outra que nós vimos já, que tinha o martelinho. Sim. Né? Isso, sempre que a gente vê aquele martelinho, mesmo que vocês não tenham participado de nada no jurídico, né, numa esfera jurídica, mas aquilo em filme, em desenho, está ligado a quem, né? Ao juiz. Sim. Né? E aquele instrumento serve para quê? Para chamar a atenção para o silêncio, né? Para a ordem. Sim. Essa imagem que a gente tem na tela, ela também representa a justiça, não é, professora? Isso. Quem é essa? Essa é a deusa grega Artemis. E vocês repararam que ela está de olhos vendados, né? Então, significa o quê? Que a justiça é cega. O que significa dizer que a justiça é cega? Que a justiça é imparcial. E ela segura uma balança também, Sim, por quê? Sim, ela segura uma balança. Exatamente, vai representar o quê? A equidade. Então, você vai ter uma parte de dor e uma parte de alegria, e isso igual
para todas as Equidade pessoas. é como se fosse um equilíbrio. Isso, e a igualdade entre as pessoas, né? Ninguém é Isso. melhor que ninguém. É isso. Né? O Muito que bem. eu cumprir, o que eu fizer de ilegal e você, nós teremos a mesma pena, digamos assim. Sim. Certo? Teremos a mesma punição. Ok? Certo. Para colaborar com o que nós dissemos, né? Nós temos uma convidada especial, que é a doutora Tatiana Helena. E vamos ver o que a Tatiana Helena vai falar para nós a respeito do que nós dissemos. Será que ela vai falar? Ela é uma doutora Ela advogada? é uma doutora advogada. Ai, que interessante. Isso, ela é uma advogada, a doutora Tatiana. Vamos lá ouvir o que a doutora vai falar para nós? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre leis? Lei nada mais é do que um conjunto de regras ou de normas que nos dizem aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer em sociedade. Quem cria essas leis são os vereadores dentro de cada cidade, são os deputados estaduais dentro de cada estado e no âmbito federal, os senadores e os deputados federais. Essas leis, esses textos, se destinam a todos nós enquanto cidadãos. Então, nós, como moradores de determinado município, devemos observar as leis daquele município. Enquanto moradores de determinado estado, as leis daquele estado e, enquanto brasileiros, toda a legislação federal. Pois bem, essas leis, esses textos, se inserem naquilo que nós chamamos de campo jurídico. Por quê? Porque é um instrumento de trabalho de advogados, de promotores, de procuradores, de juízes, na hora de resolver os problemas na sociedade, os conflitos na sociedade. Então, é com base nesses textos, nessas leis, que os juízes, os advogados, os promotores vão resolver os conflitos em sociedade. Eu vou ler para vocês a título de curiosidade, não sei se alguém aqui um dia já leu alguma lei, alguma norma. Eu vou ler para vocês o artigo 5º do Código Civil. Olha só, o Código Civil é uma lei com mais de 2.000 artigos. Nem toda lei é cumprida assim. Há leis de um artigo só. Essa lei, pela sua relevância e pela sua extensão, é chamada de código. Trata de todos os nossos principais atos em sociedade. Então, trata das regras para casamento, das regras para separação, das regras para quem quer criar uma empresa, do direito à herança. Olha só o que o código diz no artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Olha só, esse único artigo deste código, que tem mais de 2.000 artigos, está me dizendo que aquela pessoa que completou 18 anos, ela passa a ser capaz de praticar todos os atos da vida civil. Isso quer dizer que ela vai poder celebrar um contrato, ela vai poder casar, ela vai poder comprar um imóvel. Então, olha como é importante. E é importante também que as regras contidas nas leis sejam claras. Inclusive, há uma lei que diz sobre isso, que orienta os vereadores, orienta os deputados e senadores a, na hora de fazer a lei, utilizar palavras claras, frases concisas, frases objetivas e diretas na hora de escrever aquela lei. Por quê? Porque quanto mais clara for a lei, melhor aquele problema será dirimido na sociedade. Nem sempre é assim. Há muitas leis cuja aplicação até hoje se tem dúvidas, e quem trabalha com isso está acostumado a ver inúmeros processos em que se discute qual a aplicação de determinada lei para determinado caso concreto. De qualquer maneira, espero ter dado para vocês um panorama bastante geral do que são leis e desejo a vocês ótimos estudos. Vamos lá, pessoal. Muito obrigada, doutora Tatiana.
foi bastante esclarecedor o seu vídeo. E parecia uma professora, não? Parecia uma professora. advogada. Ela é filha de professor, né? Então por isso. Outra coisa que me chamou bastante atenção, até porque vocês estão numa fase, né, dos 12, 13 anos, e a gente já começa nessa fase a pensar, quando eu tiver 18, que delícia, Também. vou dirigir. Sim, vai dirigir, né? A gente sempre agora menos, mas na nossa época pensava-se mais em poder dirigir, Sim. né? Mas eu posso ir às baladas, vou ter 18 anos, beber, né? comprar bebidas. Isso, pois é, mas ela disse que a gente pode fazer várias coisas, né, quando a gente atinge a maioridade. No entanto, a gente também vai ter de responder por tudo que a gente não cumprir após os 18. Tem essa, né? Os deveres e os direitos. Deveres e os direitos. Eu fiz essa inversão propositalmente, né? Porque a gente ouve assim muitas notícias em que as pessoas cobram demais, às vezes, os direitos, mas elas esquecem dos deveres. E nós não podemos esquecer dos nossos deveres. Muito bem. Né? Existe essa equidade, então, né? Isso. Direitos e deveres. Deveres e direitos também. E a lei é para isso. Muito né? bem. Vamos lá. Nós vamos ler um texto agora do campo jurídico, então, está bem curtinho, porque senão fica algo maçante para vocês, porque a linguagem é distante do que vocês estão acostumados, mas vocês vão conseguir entender, certo? É um trechinho, são alguns artigos da Constituição. Então, olha lá. Presidente da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Então, voltando, já ao explicando um pouquinho. Da aula anterior. Isso, está relacionado ao meio ambiente, ok? O presidente da República... Opa, vamos acertar aqui. Pode ir. Boa. O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, o Congresso determina e ele, então, admite isso. Né? Sanciona, a lei é isso. Isso. Capítulo 1, disposições gerais. Pode ir para o próximo. Artigo 2º. Quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou o mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, a gente já tem aqui no artigo 2º, vamos dizer a lei, né? É o artigo já da lei, de que se você, então, conhece, né, alguma dessas pessoas e que esteja praticando algum crime contra o meio ambiente, se você se omitir nisso, você tem culpabilidade nisso. Sim, vai ser julgado, não? Exatamente. Tá? Olha lá. Aí, capítulo 5º, dos crimes contra o meio ambiente, seção 1. Dos crimes contra a fauna. Então, vai se falar o quê? O que são os crimes contra a fauna? Então, ele descreve matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, a gente, lendo esse artigo 29, a gente acaba lembrando do que aconteceu lá na história, né, no conto, do que aconteceu na reportagem. Né? A primeira reportagem adveio de uma
de uma notícia em que o papagaio havia fugido e os donos foram procurar o papagaio e acabaram presos, os donos e o papagaio, certo? Certo. Então, essa foi a primeira. Uhum. E aí, a reportagem trazia o quê? Essa foi a notícia. A reportagem trazia como era possível você ter um animal desse silvestre, porque o papagaio é considerado animal silvestre, gente. Tem gente que pensa, né, que pode sair por aí comprando. Precisa ter uma precisa ter uma autorização. licença, Isso. gente. Então, a reportagem trazia as informações sobre a autorização, né, como se Isso. conseguir. E aí, na sequência, tinha um conto, né, que foi na aula passada, que falava de uma tartaruga. Sim, que Né? também. Isso. Então, a gente veio trazendo isso para mostrar para vocês que existe, então, uma lei. Né? O que a gente colocou na notícia, na reportagem, está de acordo com o que a lei propõe, né? Com o que a lei decreta. Muito bem. Então, vamos lá. 2 questõezinhas para o chat. 1 minutinho já dá para essas 2, tá? A gente deixa mais tempo para as outras. Então, a primeira, a que se referem os artigos lidos? Nós lemos só 2 artigos, o artigo 2º e o artigo 29. E quanto à estrutura, como o texto está organizado? Como essa lei está organizada? Okay? Será que é parágrafos? O que vocês perceberam, hein, gente? Isso. Falem para a gente dessa maneira pontual. Como será que estava organizado esse texto? Vamos lá? 1 Bora. minutinho. A que se referem os artigos? A gente viu aí um show de pessoas no chat, leis. Mas a Eloá foi bem pontual. Ela falou fauna e flora. Sim, ao meio ambiente, né? Parabéns, Certinho. Eloá. Muito bem. Olha, teve mais gente aqui. A Ana falou, se refere aqui aos cidadãos, a todas as pessoas. O Daniel disse, a Laura disse que é para o povo. Tá. Então, a que lei, então, na verdade, se referem é a lei 9.605, né? Aquela que nós lemos lá no comecinho, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências, certo? É o comecinho lá, tá certinho, Mônica? Isso. E aí, assim, quanto à estrutura, teve gente que colocou aqui, ó, por tópicos, por artigos, por códigos. Isso, conseguiram, de alguma forma conseguiram, porque a gente sabe que não é fácil, não é um texto que está próximo de vocês, né? Então, o texto está organizado em capítulos, se vocês perceberam, começava por capítulos, seção, e depois vieram os artigos, ó, capítulo, conseguiu? Capítulo, Estou tentando aqui, gente. O seção, nosso, aí depois, nosso controlinho. artigo 2º, pode passar. Para frente, por favor. Isso. E Voltando. depois o artigo Vamos- 29. Muito né? bem, ó, vamos conferir aqui a resposta da 2. Aqui. Então, isso, o texto está organizado em capítulos, seção e artigos. né? Tem toda uma sequência, não? Após os artigos, nós temos também parágrafos, que nós não colocamos, porque senão ficava muito extenso por conta do nosso tempo, né? Uhum. Mas depois dos artigos vem os parágrafos, vem os incisos, vem as alíneas. Né? E tudo isso, na verdade, essas outras partes que vão acontecendo, elas vão cada vez mais afunilando. Eu vejo a lei como uma camada, como se fosse uma cebola. Ela começa assim, depois vai, até ficar bem fininha. Tem a seção, o capítulo, os artigos, as alíneas, os incisos, e vai, gente. Pensa nessa imagem da cebola. A lei, o texto jurídico, ele tem isso, ele é feito em camadas. Vai afunilando. Isso E vai mesmo. afunilando as possibilidades. Isso. E ela vai detalhando, né? Hipóteses dentro daquela lei e, às vezes, também ela coloca exceções. E também para que cada vez fique mais claro aonde você tem que exercer o seu direito e onde você tem o seu dever, não é? Fique mais claro e mais justo, na verdade. Muito bem. Né? Isso. Fique mais claro e mais justo. Muito bem. Vamos lá? A terceira questão. Vai ficar a terceira na tela. Vou dar mais um minutinho
quais palavras do artigo 2º nos remetem ao campo jurídico? Então, vocês viram que várias palavras, mesmo na voz da doutora Tatiana, e aqui no texto, são palavras que não são comuns no nosso dia a dia. Mas essas palavras, não é que elas só aparecem aqui, mas a frequência maior delas é nesse tipo de texto. Sim. Ok? Então, vamos lá. Quais palavras do artigo 2º nos remetem ao campo jurídico? Gente. Então, é nesse artigo que está aí mesmo, tá para vocês. Tentem, então, retirar só as palavrinhas para a gente. Retira pra gente as palavras, joga no chat, que eu quero ver um show de palavras aqui do campo jurídico, ok? 1 minutinho, vamos lá? Estamos, Mônica. Quantas Olha, palavras? amei esse chat aqui, hein, gente? Vocês estão bastante participativos. Olha, antes de falar as respostas, Gustavo Gomes colocou aqui pra gente. Quando crescer, eu quero ser juiz. Olha, que legal. Vai estudar Torcemos bastante. para Hein? isso, viu? Vamos torcer. Tem que Torcemos gostar pra de ler, isso. porque você viu que a doutora colocou lá, não é, professora? Ela mostrou lá que o Código Civil, olha, quantos milhares de páginas não tem fora ali. isso, ela disse o quanto a lei é interpretativa. Pois é, então Hein? tem que ser uma pessoa que gosta muito de ler. Gustavo, olha, continua com esses sonhos, estuda bastante, você vai chegar lá. Agora, vamos lá. As palavras que se referem ao campo jurídico, o Kleber colocou lei, Lei, polícia. O Daniel, mandatário de pessoa jurídica. mandatário. Cauã colocou pra gente crimes, leis, penas, conselho. A Luana colocou incide, culpabilidade. A Eichla colocou cominadas. Isso. E a Rafaela falou jurídico, obviamente também. Sim. Acertaram, nós colocamos algumas aí, talvez deixamos algumas fora, mas vocês falaram a grande maioria que nós colocamos aí, que são as que mais nos remetem ao campo jurídico, né? Vocês vão encontrar em contratos, vocês podem muitas vezes ajudar os pais de vocês na leitura, né, de um contrato, ajudar às vezes o avô, a avó, um vizinho que precise. Verdade. Né? E geralmente essas letrinhas vêm pequenininhas, né? Sim. Então vem só o que é legal, o legal de legal, E não de lei. carregadas de sentido. Antes. Tem que. Isso. Olha, eu costumo, quando eu vou estudar alguma lei, quando eu preciso entender sobre o meu direito ou o meu dever, eu coloco um dicionário ao lado, assim, porque eu já Sim. vou olhando o dicionário para não interpretar equivocadamente, não? Até porque, dependendo do contexto, vai ter um outro significado, né? E aí nós fizemos um destaque, alguns destaques de vocabulário, por exemplo, concorre, né? Vocês estão acostumados com a palavra concorre, de concorrer, de disputar alguma coisa, né? E o concorre aí é de convergir. Então, ele converge, flui, vai em direção a, né? Cominadas, impostas, que uma aluninha também tirou essa palavra aí, né? Ela destacou. Sim. O preposto, que é o empregado designado a cargo de confiança. E o mandatário, pessoa que tem mandato ou procuração para agir em nome de outro. Não confundam mandato com mandado. Né? Olha, uma letrinha pode mudar tudo. Pode mudar tudo, né? Então, a gente tem o mandado, é uma ordem a ser cumprida, e o mandato é um período em que você exerce, por exemplo, um cargo público. Sim. Né? Um cargo político, Uhum. na verdade. Vamos lá. Vamos voltar ao texto, não. A gente vai para mais 2 questões agora. Agora de interpretação, Isso. para ver se eles De lembram. que assunto trata o artigo 29, a questão 4, e qual será a pena aplicada a quem descumprir o artigo 29 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98. Ok? A gente pode deixar o artigo 29 na tela. É só o assunto? Anotem rapidinho aí. Presta atenção, Vocês gente. precisam saber qual é o assunto do artigo 29 e qual é a pena para quem descumprir o artigo 29. E aí, por favor, façam daquele jeitinho organizado. Coloquem 4 e o assunto na frente e 5 a pena. A senhora vai deixar, a gente vai colocar o texto para eles, Andréia? Pode deixar o artigo 29. Então, para Isso, por favor. O artigo 29 fica aí e 2 minutinhos para vocês fazerem. Vamos lá? Vamos lá, gente.
Voltamos. Mônica. Bora lá, bora sistematizar E aí? essas respostas aí rapidamente, gente. Bárbara, Cauã falaram. O assunto é fauna. Sou fauna? Vamos lá, o que mais? Olha, dá a resposta 4. De que assunto, não? Fauna, animais silvestres, caça de animais. Tem vários assuntos ali, na verdade, não é? Uhum. Então, basicamente, a gente pode considerar assim, fauna. Sim, os crimes, né? Só vamos colocar direitinho. Bora Trata conferir a dos crimes, resposta. né? Descreve, então, quais são as ações consideradas crimes contra a fauna, ok? E a quinta, A quinta. qual será a pena aplicada a quem descumprir o artigo 29 da Lei 9.605, de Olha 12 lá. de fevereiro? Vários responderam certo. João, Caio e o Saulo. 6 meses a 1 ano, gente. Sim, Está correto? e multa, né? Ah, Ainda tem a faltou multa aí. É. Sim, José Augusto colocou 6 meses a 1 ano e multa. Micael também, obrigada, gente. Muito bem, muito bem. Entenderam um pouquinho do gênero textual aí, lei, né, que está ligado aí ao campo jurídico, que vai falar dos nossos direitos e dos nossos deveres, né? E o que nós fizemos hoje, né, recapitulando então a aula de hoje, nós exploramos o gênero textual lei, organização e características do texto, interpretação, vocabulário e leitura dos numerais. Nós não fizemos, vou falar rapidinho. Vocês perceberam que eu falei artigo 2º e depois eu falei artigo 29. Até o 9º, artigo 9º. A partir do 10, artigo 10, 11 e 12. Então, ordinal, do 1 até o 9, e cardinal, daí por diante, certo? Interessante isso. Eu nunca tinha me atentado que o ordinal é só nas primeiras 9 unidades. Aí depois a gente vai falar só como algarismo. Isso, cardinal, ok? Cardinal. Vamos lá. Nós vamos deixar para vocês também... desculpa, a importância da função social das leis, hein? O que é? Organizar, regular, controlar a vida em sociedade, hein? Muito bem. E nós vamos deixar uma atividade para vocês. Vai ser muito legal essa atividade, gente. Isso. Olha só. Elabore uma lei de uso do chat do aplicativo CMSP. A lei deverá ser composta por 10 regras. Lembre-se da função social da lei: organizar, regular e controlar a vida em sociedade. Então, vocês vão estabelecer aí 10 regrinhas para o uso do chat. Para quê? Para organizar, para regular e para controlar essa interação. Vai ser muito legal, Né? hein, gente? Olha. Vocês vão compartilhar isso com o professor e com os colegas, mas também conosco pela hashtag. Olha lá, ó. Chat legal, hashtag chat legal, CMSP. Vejam o chat legal aí com 2 sentidos, hein? Olha, gente, e vocês podem publicar em qualquer rede social que a gente vai caçar por essa hashtag, a gente vai... Vamos ensandecidas E nós vamos procurar os apresentar trabalhos. aqui. Boa! Certo, Mônica? Muito bem, A gente Pro. vai apresentar aqui, ok? Então, bora lá. Essa aula foi legal? Foi legal. Foi legal, sim. Foi legal, em todos E ela os já sentidos. acabou. E ela já acabou, que E pena. acabou. Um beijo para vocês Abraços. e até a próxima. Até a próxima aula, alunos. Obrigada, Mônica. Obrigada a você também.